E o Fortaleza voltou a vencer Minhoca na Série A, né? Bom dizer. Aquela famosa virada de chave que a gente falava, virou a chave finalmente? Agora sim, né? Ou não. Venceu o líder, até então líder, né? O Atlético Paranaense iniciou a rodada na liderança. Tudo bem que vinha mal, né? Na Sul-Americana, perdeu 2 jogos até considerados fáceis, mas venceu o Fortaleza. Não jogou nem tão bem assim, né? Flertou também com sofrer o gol de empate, né? O João Ricardo fez uma defesa importante ali no segundo tempo, mas fato é que dessa vez o time segurou e venceu na Série A após 50 dias aí, como diz a nossa manchete do NE45. Venceu na Série A, né, que não tinha vencido ainda. Curiosamente, todos os jogos do Fortaleza tinha feito nessa Série A, os 3 anteriores, ele tinha aberto o placar e tinha depois tomado o empate. Esse é um jogo que era o que eu estava querendo dizer desde algum tempo atrás, quando você falava sobre a coisa, a virada de chave, né, quando ganhou do São Paulo, aí ganhou do Potosí, aí ganhou do Boca Juniors e tal. E eu nunca falava em virada de chave, e eu cheguei a falar isso após a classificação contra o Sport na semana passada, porque o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Sport foram 2 jogos que eu falei, aqui já é uma equipe sabendo lidar com o que está acontecendo em momentos da partida. Hoje, olha que coisa, hoje não foi um jogo vistoso do Fortaleza, né? Não foi um jogo que o Fortaleza dominou, ou agrediu mais, ou por acaso não tomou alguns sustos. Só que esse é um jogo que eu considero o meio do Fortaleza para dizer sim. É um jogo onde não vai jogar tão bem, mas às vezes vai conseguir o resultado e entender o contexto de cada partida. Porque, Fábio, não tem como uma equipe, obviamente, até o final do campeonato, sempre fazer um bom jogo. Não tem como. Em alguns momentos, você tem que saber trabalhar com o que o adversário tem de pressão, que foi isso que o Fortaleza fez hoje. Então, na partida que aconteceu hoje no PV, desde o começo até o final da partida, eu senti o Fortaleza entendendo o contexto do que era o jogo, de amarrar a partida, de entender que uma equipe que é comandada pelo Cuca vai usar aquele Cuca Ball dele, né, que é bola alçada na área, e você precisa estar bem defensivamente. Uma coisa que desde o jogo do Vasco eu também via citando, e que alguns até pegaram no meu pé, né, eu acho mais no jogo do Boca, né, porque muita gente olhou para o resultado naquele dia. Aquele empate contra o Boca é grandioso, e de fato era grandioso. Só que eu não estava falando naquele dia do resultado do Fortaleza. Eu estava falando do desempenho. Hoje, por exemplo, o desempenho dentro de campo, mesmo não ter sido tão empolgante para o torcedor, mas é uma maneira de saber lidar com o jogo, de não se perder em um determinado momento, sabe? Tirando essa defesa do João Ricardo, quais outras chances o Atlético Paranaense ficou naquela, meu amigo, vai acabar tomando gol? Obviamente, o Atlético ia para cima, mas já era um Fortaleza ganhando no jogo aéreo, era o Fortaleza recuperando bola. Então, eu não senti no jogo de hoje aquele Fortaleza contra o Boca, eu não senti o Fortaleza contra o Potosí, o Fortaleza contra o Cruzeiro, que o Fortaleza podia ter tomado uma virada, mesmo com o jogador a mais. Aqueles jogos eram um sistema defensivo falho, eram leituras erradas de jogadores. Então, alguns atletas hoje, mesmo que não tenham sido tecnicamente brilhantes, a luta dentro de campo ficou muito clara. Porque nos primeiros 45 minutos, Fábio, era um Fortaleza que chegou, acho que 8 minutos, eu até falei em off na rádio, eu falei, esse joguinho tá com cara de joguinho feio. Joguinho feio. E o joguinho feio, quando o jogo é feio, você só precisa, tipo assim, eu não preciso deixar que eu cometa a falha grave e que quando eu tiver a possibilidade, uma bola parada ou um vacilo da equipe adversária, eu tenho que ir lá aproveitar. Esse era o jogo de hoje que aconteceu no PV. Não era jogo para o Fortaleza dominar o Atlético Paranaense, até porque como o Fortaleza poupava parte do time pensando na final da Copa do Nordeste, na quarta-feira, hoje era um jogo para você travar o Atlético Paranaense, que vinha de 2 derrotas. Essas 2 derrotas do Atlético Paranaense pela Sul-Americana eram 2 derrotas muito mais de castigo do que propriamente de mau futebol. Foram mais de 40 finalizações, 45 finalizações que o Atlético Paranaense fez contra Danúbio e contra Ameliano e não foi competente para fazer o gol. E tomou o gol. Ou seja, o Fortaleza tinha que fazer um jogo parecido para jogar uma pressão que é tipo, se eu fizer o gol primeiro, o que é que o Atlético Paranaense vai fazer? O que é que o Cuca geralmente faz? Começa a colocar atacante, bola nas pontas e alçar essa bola na área. Então o Fortaleza tinha que trabalhar muito bem essa bola aérea, né, defensiva, que era um problema nos jogos anteriores. E toda vez que tivesse a bola, tentar a transição.
Só que, pelo time que ele colocou, e aí é onde entra a diferença. Há uma semana, quando ele escolhe o Pedro Augusto e o Hércules para enfrentar o Sport, ele tinha nas peças que ele tinha escolhido um Moisés e tinha ali também um Pikachu. E o Fortaleza, claro, né, o Sport se lançando mais, teve muito espaço ali, Moisés, para atacar. Hoje ele escolheu o Breno Lopes e escolheu o Machuca. O Fortaleza não teve essa escapada, até porque o Cuca também não é um jogador, não é um técnico de se lançar ao ataque, né, assim, diretamente. Ele vai muito mais naquela coisa mais burocrática, né, tentando acionar os pontos, então utilizou muito Canobi e tal. Então, o Fortaleza, nos primeiros minutos, ele não estava tomando susto, mas também ele não assustava. E aí eu acho que foi um jogo onde partia muito mais de um meio de campo, de luta, então o Hércules era o jogador que estava em todas as jogadas, recuperando bola, lançando bola. O Breno Lopes era uma peça pelo lado esquerdo que sempre estava conseguindo avançar até a área, mas sem conseguir criar a jogada mais efetiva para concluir. Mais uma das finalizações foi até um chute de fora da área, até fraco dele, mas era o jogador que mais conseguia dar sequência a algumas jogadas ofensivas, e o Kaiser na frente lutando por diversas bolas. O Kaiser, e aí é um ponto, não sei se o torcedor que talvez seja mais pessimista com o Kaiser, ele teve um papel tão importante no jogo, assim, de atrapalhar a saída de bola do Atlético. Em muitos momentos, ele recebeu falta, ele recuperou bola. Então, o papel tático do Kaiser na partida, embora, obviamente, o torcedor espera mais um jogador que marque gols, um jogador que tenha possibilidades, né, que crie possibilidades para os seus companheiros, ele teve uma função tática determinante. Algo que faltou, por exemplo, para o Machuca, que faltou para o Martinez e tal, em parte do primeiro tempo. Então, eu acho que nesse primeiro tempo o Fortaleza, de fato, não conseguiu destravar o jogo, e eu acho que precisava fazer esse jogo travado mesmo, até pela qualidade do elenco do Atlético Paranaense. E aí veio essa jogada do escanteio, que o Fortaleza tanto sofre em vários jogos, conseguiu ali converter numa falha até do Bento, né? E aí conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o que preocupava é porque já tinham amarelado o Pedro Augusto e já estava amarelado o Martinez. E aí eu acho que nos primeiros minutos deu para ver o quanto o Pedro Augusto estava mal, assim. Errou muitos domínios de bola, o que gerou alguns sustos do Atlético Paranaense. Aí, quando ele percebe, traz o Zé Wellison, equilibra mais o meio de campo, né? Sacando ali também. O outro que ele sacou foi o Machuca, né? Para colocar o Pochettino. O Pochettino também não conseguiu entrar, tendo muitos acertos, errando alguns passes. Mas aí o Fortaleza ali, ó, linha baixa e linha média, mesmo o Atlético Paranaense, com a bola direta e rodando, o ponto principal é qual foi a chance clara, né? Claro, teve essa chance que o João Ricardo defendeu, mas que de fato o Fortaleza estava estabanado em campo, ou tipo uma bola que o Fortaleza às vezes não conseguia cortar, ou o que é que estava faltando no Fortaleza no segundo tempo? A transição, o passe longo, a qualidade, que aí quando vem a segunda troca do Vojvoda, passa a ter, que é quando aí vem essas três possibilidades do Moisés inacreditáveis, né? Assim, a primeira delas, o Hércules, uma jogada bem tramada pelo Fortaleza, e o Hércules colocou o próprio Moisés, vai lá, Moisés, faz seu gol aí. E aí ele acabou perdendo a primeira chance, finalizou em cima do Bento ali, uma chance que não deveria ter perdido. Uma segunda que ele parte frente a frente com o Bento, poderia ter batido, decidiu driblar, perdeu o time da jogada e acabou perdendo. E na terceira, que eu acho que é a mais inacreditável, que ele recebe ali de frente, quando foi tirar, tirou demais, acabou colocando para fora se há uma semana, lá na Arena Pernambuco. Eu tuitei exatamente isso, Minhoca. Moisés teve 3 chances no primeiro tempo contra o Sport, todas elas em ótima condição de marcar. Tipo, o segundo gol é mérito absurdo assim, dele, no domínio, na finalização, mas estou dizendo assim, quando ele recebe a bola, a primeira, na verdade, nem estava, até escrevi cara a cara, mas nem estava, né? O chute é de fora da área, tem gente na frente, até escrevi isso no Twitter, mas enfim, foi um ato falho. Mas recebe 3 finalizações, 3 gols. E contra o Atlético Paranaense, acho que ele entra no decorrer, né, como o Elka falou, entra no segundo tempo, e foram 3 ótimas chances. Dessas 3, 2 excepcionais. Assim, e futebol tem isso, né? Assim, contra um time, obviamente, o Atlético Paranaense é melhor e o Sport do que o Sport. Mas a questão não está, o debate não é exatamente esse, não. A questão é que, no intervalo muito curto, é muito curioso que um jogador, de forma tão próxima, tenha tido 3 oportunidades, tenha guardado as 3, e no outro jogo,
embora não tenha feito falta nenhuma, né? O Fortaleza venceu de todo jeito, mas tenha tido 3 chances também, que foi o único jogador do Fortaleza a ter tantas oportunidades nessa partida, tá? Você tá assim, a gente tá dizendo que ele teve 3, Lucero entrou, teve 3. O Lucero teve uma. O Lucero teve não, só tô querendo dizer assim, só citando jogadores, não é que esse teve 3, aquele teve 3, não. Moisés entrou e numa reta final do Atlético Paranaense estava todo no campo de ataque, onde assim foram os 3 lances seguidos, onde todas as bolas esticadas do Fortaleza viraram contra-golpes, com maioria do Fortaleza no ataque, e a bola sempre para Moisés. Para mim, a maior chance de todas foi a que Hércules rola para ele, porque para bater com o pé boa assim, e a bola raspa a trave. Né? Então, é muito curioso. A semana passada tenha guardado 3 vezes, e dessa vez não tenha ampliado o placar. E aí eu acho que esse foi o ponto, sabe? Eu acho que boa parte do jogo, como eu estava dizendo, foi um jogo travado, e o pessoal está dizendo aqui que, enfim, né? Pessoal, não sei nem por que assiste, tá, às vezes, o programa, porque para entender que a minha análise não é desmerecendo o resultado do Fortaleza. Aliás, eu estou enaltecendo, foi o meu primeiro comentário, que para mim o Fortaleza fez o jogo certo hoje. E o Fortaleza, nesse jogo travado, quando ele vem com as trocas no segundo momento, quando entra exatamente o Moisés, aí é quando o Fortaleza consegue imprimir o contra-ataque. E aí é só analisar. Durante o jogo no PV, dava para ver claramente isso, o torcedor estava vibrando por cada bola que o Fortaleza conseguia tirar, batalhava. Então, esse não foi um jogo para se esperar do Fortaleza uma superioridade técnica, ou de imposição, ou de empurrar o Atlético Paranaense para trás, ou de fazer um jogo onde o Atlético Paranaense nem andou, como, por exemplo, o Fortaleza fez diante do Boca, né, principalmente ali no começo do segundo tempo. Não, esse era um jogo para entender como ganhar jogos desse tipo. Quando você pegar um adversário que está mais frágil e como você vai conseguir superar. Esse é o tipo do resultado que o Fortaleza ele tem que comemorar pela maneira como ele se portou durante o jogo. E aí um ponto que eu sempre destacava de um problema que o Fortaleza tinha nessa temporada, que era a leitura de jogo do Vojvoda. O Vojvoda entendeu tudo no momento certo. Quando ele viu que o Pedro Augusto estava mal, bateu 15 minutos, vou tirar o Pedro Augusto. Ele viu na hora que o Pedro Augusto não tinha mais condição de estar em campo, porque estava amarelado, estava cometendo falhas, e ele saca para colocar o Zé Welles, equilibra. Quando ele coloca o Pochettino, para tentar melhorar essa construção, o Pochettino estava errando alguns passes. Aí, quando ele vem com a segunda troca, agora, como o Atlético vai todo para cima, vou ter a transição. E o Fortaleza poderia ter feito seu placar com mais tranquilidade. Então, em nenhum momento do jogo, eu senti que o Fortaleza esteve se perdendo. Houve uma certa agonia, que, curiosamente, eu até cheguei a citar aqui na sexta, né, na análise do jogo do Ceará, foi muito similar. Aliás, o futebol cearense, nesse final de semana, 3-0 em cima dos paranaenses, né? Que foi Ceará 1-0 no Curitiba na sexta, Ferroviário 1-0 no Londrina ontem, e hoje o Fortaleza 1-0 no Atlético Paranaense. Então, o contexto foi muito similar ao jogo do Ceará que eu tinha citado aqui na sexta-feira, que sai um gol de escanteio, aí o adversário vai para cima, você tem vários contra-ataques, você desperdiça e fica aquela ansiedade nos minutos finais, imaginando como se a coisa fosse deixar escapar. Mas hoje, realmente, bem diferente do que foi o jogo contra do Bragantino, contra o Cruzeiro, do jogo contra o próprio Botafogo. Hoje eu senti um Fortaleza, aquela sensação mesmo, Fábio, de tipo, dificilmente o Fortaleza vai tomar esse gol. Dificilmente, porque do outro lado eu estou vendo uma equipe desesperada. Se o Fortaleza cometer uma gafe, como foi, por exemplo, contra o Trinidense, né, na quarta-feira, ali um vacilo na reta final, aí pode ser que tome empate, mas em nenhum momento eu senti que o Fortaleza esteve ameaçado. Na verdade, assim, o Fortaleza teve chances reais de ter tranquilidade, mas isso tem que ficar de aviso, né? Obviamente, não dá para perder tantas possibilidades como perdeu ali na reta final do segundo tempo. Pois é, vitória maiúscula, né? Assim, e o Fortaleza com muitas reservas, né? Acho que isso também tem que ser bem pontuado. Não era a força máxima do Fortaleza. Tudo bem que é difícil até definir. Mas hoje é difícil, mas hoje estava claro, frente, né? Estava claro. Na hora que entra, que depois entrou ali. Pochettino entrou depois, Lucero, que são certamente titulares. Moisés, Lucero e Pochettino. Um que não entrou foi Pikachu, né? Que seria. Outro mais assim. Não entrou. Aí você pode imaginar um Zé Welles também, que deve ser titular. Zé Welles fica cara titular, mas, por exemplo, Breno Lopes não é titular. Kaiser também não. Kaiser também não. Então, assim, o ataque era reserva. O CRB, no começo do programa a gente falou isso, né, Fábio? O CRB fez a mesma coisa na Série B. Foi. Só que o CRB perdeu da Ponte Preta, levou 4-2. O CRB só colocou o Albino e o Alemão. E o Fortaleza, eu acho que só colocou ali o João Ricardo. O do CRB não é nem misto, assim, é reservão mesmo, né? Perdeu.
e visando o jogo de ida da final, que ia ser quarta-feira em Fortaleza. E, no caso, Fortaleza, com um misto, acabou vencendo do time que começou a rodar na liderança. Então, assim, isso é muito importante destacar. Que, assim, não foi uma grande atuação, mas é um time mexido, priorizando outra competição, e mesmo assim foi suficiente para vencer um time que foi para Curitiba como líder do campeonato, com o goleiro sendo o goleiro da seleção brasileira, que acabou sendo decisivo para o jogo, né? Assim, a falha de Bento, para mim, é clamorosa. Assim, era um lance muito fácil, na verdade. Ele falha ali e sai o gol do Fortaleza de Kusevich. E apesar da sequência ruim do Atlético na Sul-Americana, o último jogo havia vencido o Palmeiras fora de casa, né? Então... foi pontuado justamente a bronca que da liderança, mas isso é importante também pontuar, porque da liderança que ele alcançou no Brasileiro até esse jogo, teve a derrocada na Sul, né? Incluindo a perda da liderança de forma inacreditável na última rodada. O Atlético Paranaense vai ter que jogar a fase playoffs da Sul-Americana. Assim, ele conseguiu perder a liderança, estava muito na mão. Pega o Cerro Porteño, aliás. Pega o Cerro Porteño do Paraguai. Já está definido, né? Porque ele terminou com a segunda melhor colocação e o Cerro Porteño também já está garantido como uma penúltima. É isso dizer, porque embora a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores não está finalizada ainda, porque tem alguns jogos, mas já tem o Grêmio da Guarani. Só tem dois jogos garantidos, que é Bragantino e Barcelona do Equador, Atlético Paranaense e Cerro Porteño, que é um duro também. Pronto. Vê a diferença? Pegar o Cerro Porteño no mata-mata, e isso ele ia ser líder e definir em casa. Aí ele perde a Ameliano. O Esportivo Ameliano do Paraguai. Isso. E perdeu, assim, para derrubar. Olha, um ponto ou contra o Danúbio ou contra o Ameliano, assim, que teria passado. Não, foi bizarro, assim, o que o Atlético fez na última rodada. E aí, obviamente, aquilo influenciou para... eu até perdi ali de raciocínio, que era justamente... Ele pegou a liderança, Fábio, mas aí ele chegou para o jogo do Fortaleza vindo disso, na verdade. Então, ele não vinha com o peito inflado pela liderança. Na verdade, ele já vinha pressionado por esse resultado da Sula. O Atlético chegou a 3 derrotas seguidas por 1-0, né? Não marcou gol nos últimos 3 jogos. Minhoca, vamos para análise. Rapidinho, esse foi um ponto diferente. É bem diferente, claro. O Atlético jogou em casa os 2 jogos, né? E as equipes também... Fortaleza é bem melhor do que Danúbio e Ameliano. Sim, vamos para as análises individuais. Campinho pronto, Alan Roberto? Vou colocar na tela aí as análises jogador por jogador do Leão do Pici aí na vitória contra o CAP 1-0 no Presidente. Qual foi o público, Minhoca, do Presidente Vargas hoje? Cara, isso é que é o mais bizarro. 12.100 nem perigo ter sido. Não tinha como... Ali, assim, a capacidade do PV é praticamente 20 mil, né? Não tinha só metade do estádio hoje no PV, nem a pau. Tinha muito mais gente ali. Eu acho que no mínimo 15 mil pessoas, sabe? Porque, assim, e aí é só um ponto mesmo a destacar, depois a gente pode falar isso mais para frente. Eu não sei qual o procedimento errado que o Fortaleza está fazendo durante os jogos, porque ou está entrando gente invadindo nos jogos do Fortaleza, seja no Castelão como no PV. O jogo contra o Boca, assim, não tinha só aquela quantidade, tinha muito mais gente, estava um estádio bem cheio mesmo. Ou o Fortaleza não está conseguindo contabilizar o seu sócio, porque assim, eu já vi relatos de sócio-torcedor que vai para o estádio, coloca lá o QR Code não entra, não lê, e mesmo assim o Fortaleza libera. Isso eu acho seríssimo. O Fortaleza está perdendo muito dinheiro com isso, né? Isso gera um prejuízo em termos de presença mesmo de público, até de média de público do Fortaleza nessa temporada. Eu acho que cada vez mais o Fortaleza tem demonstrado, acho que uma fragilidade nessa contagem da presença de público, porque hoje eu não acredito que só tinha 12 mil pessoas no PV hoje. Para mim era no mínimo 15 mil, porque estava bem preenchido o PV na minha avaliação hoje. Aqui na Paraíba acontece muito isso, né? Mas aqui a gente sabe que a galera dá uma maquiada, né? Acredito que um time do porte do Fortaleza no estádio que está não esteja fazendo isso, né? Recentemente o Ceará jogou lá para 11 mil pessoas, era uma quantidade bem inferior, assim, visivelmente dava para notar alguns espaços maiores. O jogo hoje estava preenchido, claro, tinha setores um pouco mais abertos, mas não estava só metade do estádio preenchido. 12 mil, assim, eu acho que realmente contaram errado
alguma coisa errada foi feita ali na contagem, mas vamos analisar aí os jogadores, né? João Ricardo. Vamos lá, eu vou analisar conforme geralmente eu sinto mais confortável, né? Pela questão tática aqui. João Ricardo foi uma defesa importantíssima e muitas outras jogadas. A saída de bola dele, de entender o tempo certo, sabe? Teve umas bolas em profundidade que ele sempre estava muito atento, porque um goleiro mais desatento poderia ter comprometido, e aí, pela defesa que ele fez, então, para mim, jogou bem. Pode colocar o verde musgo aí, porque mesmo que tenha sido poucas chances claras do Atlético Paranaense, a que foi mais clara, ele fez uma nova defesa e brasileiro, no Campeonato Brasileiro, tem sido o melhor jogador do Fortaleza até aqui. Tinga na lateral direita. O Tinga teve um papel importante defensivamente. Na construção, acho que teve dificuldades, mas defensivamente, o torcedor sabe muito bem disso, né? O Tinga era uma certa dificuldade, tanto que uma das jogadas, eu acho que nessa jogada, que é até a defesa do João Ricardo, ele não sobe completamente, foi uma certa desatenção do Tinga, mas eu vou colocar uma partida razoável para ele. Eu acho que nos outros embates o Tinga conseguiu ir bem, assim. Não errou tantos passes graves como em outros jogos. Eu acho que fez uma partida bem razoável. Não acho que cometeu falhas e também não acho que também foi tão vistoso assim. O Vucevic, além do gol, foi fundamental, né? Nessas jogadas aéreas que eu estava citando, que o Fortaleza ganhou muitas hoje. Então pode colocar verde muito bem aí, o verde mais vivo. Foi muito bem o zagueiro do Fortaleza. Foi um dos pontos bem positivos. E a dupla dele, no caso o Cardona, passa mais segurança hoje do que o Tite. O Tite tem, eu já tenho falado isso há um bom tempo, desde o bom ano do Tite do ano passado e até passando pelo ano de 2022, o Tite tem um problema seríssimo de querer sair da área, de querer dar o bote lá em cima e sempre deixa os outros companheiros de zaga com, né, às vezes com um ou até mais de um jogador. Mas o Cardona jogou bem, jogou tranquilo, fez alguns lançamentos, outros acabou errando, mas foi firme. Então vou colocar também um verde musgo, porque eu gostei muito da dupla de zaga hoje. Não foi tão bem quanto o Vucevic, mas acho até que pode mais para frente ganhar essa titularidade, viu? Se eu fosse imaginando aqui, mas como o Vojvoda gosta muito do Tite, né, em termos de saída de bola, aí eu acho que para a final o Tite deve jogar. Felipe Jonathan foi ok também, para mim razoável. Eu acho que teve um momento, teve até um lance que até ele se saiu muito bem, assim, que ele conseguiu dar uma tranquilidade. Ele teve uma função diferente, aí só para explicar, talvez para o torcedor que não conseguiu observar isso dentro de campo, ele centralizava mais. Como esse meio de campo do Fortaleza era um meio de campo de mais de recuperação de bola, não era bem de construção, o Felipe Jonathan trabalhava mais pelo meio. Então ele ajudou muito nessa saída de bola, até mesmo essa tranquilidade que geralmente o Rossetto consegue implementar. Então, para mim, o Felipe Jonathan foi mais para o razoável, mas um razoável mais positivo, assim, sabe? Eu gostei da partida dele, mas vai ficar com razoável. Mas, para mim, ele tá de bom tamanho aí, com razoável, amarelinho para ele. Bom, meio de campo. Os três foram diferentes do jogo passado, né? Exato. Que deve não ser titulares aí, né? Duelo. Talvez o Hércules possa ganhar titularidade, mas ainda acho que Rossetto e Zé Wellison vão ser escolhidos para o jogo da quarta. Eu gostei muito do Hércules, assim. Para mim, pode já colocar como destaque bem verde mesmo aí, muito bem. Era o jogador no primeiro tempo que mais recuperava a bola, caía pela direita, pela esquerda, fez lançamentos. Era o jogador mais influente do meio do Fortaleza. Foi o ponto, para mim, mais determinante no primeiro tempo. E no segundo tempo, continuou criando. Poderia ter tido aí assistência se, por acaso, o Moisés não tivesse desperdiçado a chance. Então, para mim, o Hércules jogou muito, muito, muito bem, assim. Embora ele não tivesse aquela atribuição que muitas vezes... Ele chegou na área, né, no segundo tempo, ali para ajudar, mas acabou também não fazendo seu gol. Pedro Augusto, eu vou colocar... Eu gostei defensivamente da partida dele no primeiro tempo, mas no começo do segundo tempo ele estava bem estabanado. Flertou com a expulsão, né? Flertou com a expulsão. Ele até já poderia ter tomado amarelo antes, né? Porque o amarelo que ele toma, a falta anterior foi similar e até mais pesada na minha avaliação. Poderia ter tomado amarelo. Ele é esse jogador. No jogo contra o Sport também, ele estava amarelado, assim, e é um jogador que
ele às vezes ele perde o time, ele deu um carrinho na área que, tudo bem, acabou não sofrendo consequência. Mas às vezes eu acho que ele despondera, assim, em termos de... E eu senti que ele errou muito espaço, então eu acho que ele vai mais pro laranja, o Pedro Augusto, sabe? Porque era um jogo ali, defensivamente eu gostei da partida dele, recuperou muitas bolas, mas eu ainda vou colocar o jogo mal, porque o começo do segundo tempo ele estava bem abaixo na minha avaliação, e também ofensivamente ele pouco ajudou nessa questão da construção, né? O primeiro tempo do Martinez foi abaixo na minha avaliação, mas no segundo eu gostei muito. Quando ele caiu para o lado direito, quando veio a primeira troca, ele já estava amarelado também, ele conseguiu dar ótimas dinâmicas de ataque. Então, para mim, ele vai ficar com razoável, né? Porque eu achei o primeiro tempo dele ruim, no segundo tempo dele foi melhor, mas aí na média vai ficar razoável para o Martinez, que eu já tinha gostado muito da última entrada dele contra o Trinidense. Quando ele entrou, eu gostei, muita dinâmica. Machuca abaixo. Pode colocar aí laranja. Não é que foi muito mal na partida, mas esteve abaixo. Ele foi meia hoje, né? Apesar dele estar aí como ponta. Na verdade é porque ele reveza muito, né? Às vezes ele centraliza, o Martins às vezes cai pela direita, mas ele teve jogadas pela ponta, né? Só que ele não conseguia criar jogadas para o Kaiser. Eu acho que aí o Kaiser teve que se desdobrar muito taticamente para ajudar. Então, para mim, vai com esse laranja aí, jogou mal pro Machuca. Breno Lopes, eu vou colocar, jogou bem, embora tenha sido uma partida sem chamar de maneira brilhante, assim, mas ainda era o jogador no primeiro tempo que conseguia fazer algo a mais. Ele tem essa característica de voltar, a recomposição dele é melhor, o Machuca não consegue fazer isso, então chegou a descer muitas vezes para desafogar ali uma saída de bola que o Atlético Paranaense colocava às vezes uma pressão mais alta. Então eu gostei da partida do Breno Lopes. O Kaiser, eu vou colocar jogou bem, e aí é um ponto importante para que o torcedor possa entender. O Kaiser, para mim, fez uma partida corretíssima hoje, taticamente falando. Ele não foi pago para ser esse jogador. Isso até acontecia muito com o Gabriel Jesus, né, na Copa, né, quando o Tite explicava a função dele lá em 2018, que era um jogador tático, que atrapalhava a saída de bola e tal. Eu entendo que o Kaiser realmente precisa entregar mais, certo? Só que eu vou dar esse verde mais escuro para ele, porque a quantidade de possibilidades que ele conseguiu cavar de faltas para o Fortaleza no ataque, algo que em muitos jogos o Fortaleza não consegue ter, que é um respiro de tipo, um jogador prender essa bola, um jogador muitas vezes lutar, sabe, atrapalhar essa saída de bola, que o Lucero também tem feito ultimamente muito bem. O Kaiser conseguiu se empenhar muito. Então, eu vou dar um crédito para o Kaiser, não pela questão técnica dele, mas pela questão tática. Eu acho que ele foi, assim, eu acho que o torcedor que não estava muito animado com o Kaiser, eu acho que ele pode esperar um jogador pelo menos esforçado. Claro, ele vai exigir mais do Kaiser, isso eu não tenho dúvida. Não dá para ficar 15 jogos, 16 jogos sem balançar as redes. Ele vai ter que fazer o primeiro gol dele. Né? Contra o Trinidense, ele perdeu um gol inacreditável. Mas eu acho que hoje, taticamente, para o tipo de jogo que era hoje, um jogo de embate, um jogo de imposição física, o Kaiser, para mim, conseguiu ser uma peça muito importante nessa questão tática. E a turma que veio do banco, o Zé Welles, para mim, entrou bem, então pode colocar um verde musgo aí para ele. Tá faltando alguém, não? Só foram 4 jogadores mesmo que entraram? O Felipe Jonathan saiu, entrou o Pacheco no final, mas o Pacheco pode colocar o círculo branco, que não deu para avaliar na reta final. Mas é só para contextualizar aí o desenho, certo? Então o Zé Welles pode colocar, jogou bem, verde musgo. O Bruno Pacheco entrou no lugar do Felipe Jonathan, o círculo branco, que é sem nota. No setor ofensivo, Pochettino razoável. Eu acho que depois da segunda troca, quando entra Moisés e Lucero, Pochettino passa a jogar melhor. Mas enquanto ele esteve em campo ali, eu acho que ele entrou perdendo muitas jogadas, errando alguns passes, mas está com saldo, é o melhor jogador do Fortaleza das últimas partidas. Então, Pochettino, para mim, vai como razoável e amarelo. Moisés. Meu amigo, é difícil, né? Perder gol desse jeito aí e não sofrer a consequência. Vai como
Muito mal, né? Porque não dá para perder 3 chances como essa. Não dá para perder. Apareceu bem e tal. Ele fez parte das tramas ofensivas, mas assim, é o ônus e o bônus. Assim, foi muito bem na Copa do Nordeste. Tem toda a execução que ele fez, a perfeição que ele fez naquele jogo. Nesse jogo, 3 chances, 3 ótimas chances. 3 ótimas chances, assim, não ter aproveitado nenhuma, assim. Difícil não ser e quando ele perdeu a terceira, eu falei assim, que não tome o gol, né, o Fortaleza, porque com certeza, e aí a gente não pode desassociar, né, de 3 chances como essa, ele sabe, ele próprio... não fez falta, mas se sai um golzinho, o Atlético, bem que o Atlético passou até longe, só teve aquela chance lá com o Eric, não passou muito perto de empatar, não. Mas enfim, se sai um gol lá... exato. Como é que seria pesar? Eu acho que todo mundo pensou na hora, assim, perdeu a terceira chance, já está aí desenhado um possível empate e todo mundo vai cobrar o Moisés pelos gols perdidos. Tem crédito. Tem muito crédito. Tem crédito, mas contra o Atlético Paranaense entrou e não foi bom. Exatamente. Perdeu 3 chances, assim, e muita tomada de escolha errada em chances claras, e aí não dá para aceitar. Lucero vai como razoável também, teve também uma chance desperdiçada, mas não era uma chance tão simples assim, e, enfim, também não dá para levar nem de maneira positiva nem negativa. Bom, vamos para as medalhas, Thiago Minhoca. Temos o Kusevich e o Hércules, né? Os únicos com muito bem. Quem fica com a medalha de ouro, quem fica com a medalha de prata? Cara, eu vou colocar o Hércules com a medalha de ouro. Foi o jogo que ele foi mais... Ele era praticamente o ponto gravitacional da equipe, né? Tudo passava pelo Hércules. E tantas jogadas que o Fortaleza recuperou foi com o Hércules. Para mim, ele é o melhor do jogo. O Kusevich fica com essa medalha de prata. Deixa eu ver aqui uma terceira opção. Eu vou colocar o Cardona. O Cardona como essa terceira colocação. Não. Vou ficar com o Breno Lopes. Pronto. Eu acho que mais justo. Cardona. Breno Lopes, desculpa. Breno Lopes vai ficar com essa terceira posição. Gostei da partida dele. Para finalizar, o Juan Pablo. Cara, foi uma partida que ele segurou boa parte dos atletas. Eu acho que ele fez as leituras no momento certo de cada uma. Então jogou bem. Acho que ele leu bem. A atuação de Moisés não está atrelada a ele. Moisés tinha todo o cenário para ser acionado ali para corresponder. Infelizmente, mas eu falo muito mais. Acho que Voivoda focou no CRB porque olhou que dava para focar, deu, inclusive conseguiu a vitória. E naquele momento, se de repente se Pochettino entra sendo razoável, se Moisés entra muito mal, mas não é o treinador. Ele colocou 2 dos principais jogadores e que acabaram não entrando tão bem. Assim, não tinha. Acontece, mas assim, a leitura do jogo, pensando até no jogo de quarta-feira, foi muito boa. Mas eu digo muito pela ideia de time que ele colocou, o estilo de time que ele colocou, que é um time de mais recuperação de bola e um time mais físico e um time que melhorou muito defensivamente. Se você olha do Fortaleza nas primeiras rodadas da Série A. E ainda o momento certo de cada troca. Então, acho que o Voivoda foi bem. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, mas passou bem aí. Passou com uma boa nota aí, um 7, um 8. Muito bem, então uma análise finalizada aí de Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Você está com o dashboard aí, meu caro Thiago Minhoca? Tem que compartilhar, né? Peraí, só um minuto. Quando você compartilha... Não, vamos para o dashboard. Depois a gente finaliza com o superchat, eu acho que é melhor. O Fortaleza é um dos poucos invictos, né? Empatou demais, mas também não perdeu. Um dos dois, o outro é só o Atlético Mineiro. Tá aí na tela, né? Eu tenho que apertar alguma coisa aqui, mas tem que estar uma tela cheia, né? Dá um zoomzinho só, isso. Quer que aumente mais? Não, para mim tá perfeito. Tá Se bom. o Alan quiser... Pronto. Aí, no caso, 6 rodadas também, né? Para o Fortaleza, deixa eu só ver aqui a classificação do momento. Fortaleza aqui na 11ª. E o primeiro detalhe, eu cheguei a destacar isso na rádio. Essa vitória é importante, por mais que o Fortaleza, né, assim, se tivesse empatado, se tivesse perdido também, se manteria na 11ª colocação, mas é uma coisa que eu cito muito nas primeiras rodadas. Olhar no momento da classificação, ela é um pouco subjetiva, né, assim, às vezes. Mas o importante dessa vitória é porque você desgarra desse pilotão da parte de baixo, abre 5 pontos para o Corinthians, que tem já 7 jogos, e o Fortaleza tem aquele jogo contra o Criciúma a disputar,
e o fato de você ficar próximo ali das equipes da parte de cima, né? O Flamengo ali com 14. Claro, né? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer se o Fortaleza brigará novamente nessa parte de cima, mas como agora vai ter um foco na Copa do Nordeste, na final, esses jogos que virão pela frente, depois da final da Copa do Nordeste, é só Série A. Então, o Fortaleza vai voltar a ter um foco na Série A, porque naquele começo de campeonato, né, ele tinha sempre que poupar algum jogador como ele poupou hoje, né? Então, quando ele pensava naquele jogo contra o Botafogo, ele tinha que pensar num time, porque no jogo do meio de semana tem um duelo de Copa Sul-Americana. Tem um jogo de Copa do Brasil. Então, nunca o Fortaleza teve um total foco com a Série A. Então, esse resultado positivo, chegar a 10 pontos, ele te dá uma margem de segurança e até mesmo de conseguir ganhar uma certa gordura, né? Porque quando voltar ali Sul-Americana, né? A Copa do Nordeste vai ter acabado, é importante você não ter uma situação delicada, porque o Fortaleza poderia, vou botar um empate, se fosse um empate, Fortaleza estaria a 3 pontos do 17º colocado, com várias equipes aí tendo jogos também faltando. Então, eu acho que esse resultado foi bem importante para o Fortaleza, para manter essa distância, né, dessa parte mais tensa do campeonato, né, esse nervosão, como a gente costuma falar. Quer ver mais alguma coisa aqui? Vamos um comparativo dos 6 primeiros jogos do Fortaleza. Vamos ver como está o histórico de aproveitamento aí. Fortaleza tem 56% de aproveitamento, né? Um aproveitamento ali bom, né, para esse início. O mesmo do ano passado, exatamente o mesmo. O mesmo do ano passado. Né? O 2021 ainda é aquele aproveitamento, né, que foi melhor. Aqui, no caso, a gente está pegando pontos corridos, né? Mas já é ali. E aqui você vê, né, a força do Vojvoda, né? Da época pontos corridos, ou seja, 2003 até 2024. As 3 melhores campanhas do Vojvoda. Claro, tem a pior campanha também, que é aquela de 2022, mas conseguindo aqui essa estabilidade na tabela. Ele queria ter, Minhoca, o aproveitamento do primeiro turno e do segundo turno. Por isso que aí seria brigar para título, né? Brigar para título. Mas esse aproveitamento aqui, e aí a gente considerando... porque eu acho que nessa de Peru ainda não tem, né? Que é aquela dos blocos... não tem ainda. Que é aquela coisa dos blocos. A cada 6 jogos que você disputa, o ideal é você fazer 7 pontos. Porque aí você faz 7 vezes 6, 42, tendo mais 2 rodadas extras, a 37ª e 8ª, para fazer mais 3, imaginando que 45 dê para escapar, mas geralmente é menos que isso. Então, o Fortaleza já tem 10 em 6 disputados. Isso, praticamente, se a gente for projetar, né? Claro que os adversários mudam e tudo mais. Se o Fortaleza fizer a cada 6, 10 pontos, ele faz vezes 6, dá 60 pontos, podendo fazer até uma campanha mais além, mas, enfim, hoje é 11º colocado nessa situação. Deixa eu ver mais aqui, que a gente pode olhar campanhas semelhantes. Aqui é o pessoal que tem exatamente a pontuação 10, né? 10 pontos. 10, pronto, com 6. Cadê? Não foi? Pô, mas fato é que o Fortaleza vem de novo ali por um G10, né? Libertadores, enfim, a briga a expectativa é essa, né? Aqui, ó. Então, com 10 pontos em 6 jogos, que é o caso do Fortaleza, 4 equipes foram campeãs, e aquelas equipes que a gente sabe que é mais pesada, né? Uma boa galera aqui, ó, ficou até o 6º colocado. Até o 6º colocado. Tem uma galera aqui que foi até o 10º, que no caso Fortaleza do ano passado, né? Aliás, é a única equipe do Nordeste, né? Aí teve ali o Atlético Goianiense, Chapecoense, equipes Figueirense também aqui, equipes que tem mensualização. O Bahia, né? Lembrando que é o 2013, 59, que foi aquela campanha também muito boa. E aí o pessoal aqui mais de segunda parte da tabela, né? O Sport, Chape, Bahia, Fluminense, Santos, Vitória, Fluminense. E 5 equipes rebaixadas. Avaí, América Mineiro, o Santos do ano passado, a Ponte e o Avaí. Claro, é muito cedo ainda, esses 10 pontos não dá perspectiva nenhuma de aonde vai terminar, porque é exatamente o meio da tabela, mas eu acho que é uma pontuação bem tranquila. Eu acho que equaciona, porque como o Fortaleza tinha perdido 6 pontos em casa, né, e é bom lembrar, né, o Fortaleza, e aí só para mostrar aqui o pessoal,
esse desempenho pelo mando de campo, né? O Fortaleza, como a gente estava citando o caso do Vitória, né? O Fortaleza já tem quatro jogos dentro de casa. Então ele vai ter ainda o jogo contra o Criciúma fora de casa, e quando ele voltar na Série A, vai ser um jogo fora de casa contra o Bahia e um jogo fora de casa contra o Cuiabá, né? E, enfim, então esse é um momento aí para o Fortaleza ter um pouco mais dessa segurança na Série A. Mais alguma coisa que será que está faltando? Acho que não, né? Que isso, né? Também está muito no início, né? Também não dá para fazer tanta projeção, né? Então. O FMI está negativo do Fortaleza, né? Mas é porque jogou muitos jogos em casa, tá? -2. Mas, enfim. Cássio, quer pontuar alguma coisa aí sobre Fortaleza? Depois de alguns anos já dá para entender como funciona o Fortaleza. Assim, sobretudo de 22 para cá. 21 ele começa, mostrou força, foi muito regular o campeonato inteiro. Na volta ali, o início lá em 19, foi uma reta final ali surpreendente e acaba ficando naquela colocação, 9º lugar, se eu não me engano. Mas de 22 para cá, que era um clube de patamar ali de 150, 200 milhões de reais, um patamar econômico estabelecido. Nesse momento, tendo menos competições para jogar, tendo um pouco mais de foco, tendo o elenco que tem, rodando como roda bastante já com o Voivoda de todos esses 3 anos, tende a ser um time regular. Não está tendo nenhum acidente de percurso que vá fazer que seja uma campanha pelo menos segura. Não necessariamente uma campanha de brilho, mas não tem nenhum indício que vai ser uma campanha pensando na rabeira. Não é o que parece de jeito nenhum. Tende a ser brigando para novamente estar em 2025, no mínimo, em uma competição internacional de novo. Fábio, rapidinho. O pessoal estava até me perguntando, alguns, sobre quando vai ser o jogo contra o Criciúma, né? Que é o jogo da terceira rodada. Que é esse jogo que está até aqui, que ainda não está marcado. Não tem muito espaço no calendário do Fortaleza, não. É capaz desse jogo acontecer muito próximo do jogo de ida. Ou, aliás, do jogo da volta, né? Que é Fortaleza e Criciúma. Vai ser ali bem próximo em termos de espaço na tabela. Então, deve acontecer muito próximo do começo do retorno. Então, podemos ter aí esse jogo só sendo pago lá pelo começo do segundo turno. Muito bem, então o raio-x do Fortaleza finalizado.